Fala, gente, como prometi, esse vídeo vai ser sobre raiz quadrada fácil. Bom, o objetivo desse início não é fazer ninguém aprender multiplicação básica. É simplesmente para a gente internalizar alguns conceitos que serão importantes no prosseguir do vídeo, certo? Como eu já falei, desculpe estar tremendo aí, é porque eu seguro com uma mão e escrevo com a outra. Vamos lá. Primeiro, vamos perceber uma coisa importante. Existem alguns números que vão terminar da mesma forma os seus produtos. Alguns números multiplicados por eles mesmos, que vai ter outro número que vai terminar da mesma forma. Vamos pegar como exemplo o 1 e o 9. 1 vezes 1, 1, termina em 1. 9 vezes 9, 81, também termina em 1, certo? Existem alguns pares parecidos com esse. Por exemplo, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. O outro número, 8 vezes 8, 64. Percebam que quando a soma desses dois números der 10, os seus produtos de multiplicação de um número por si mesmo, ou seja, 1 e 9, dá 10. E o produto de 9 vezes 9 é 81, termina em 1. O produto de 1 vezes 1 é 1, também termina em 1, certo? 2 mais 8 é 10. E o produto de 8 vezes 8 é 64, termina em 4. E 2 vezes 2, 4, também termina em 4. 3 vezes 3, 9. O outro número que vai terminar em 9 é justamente o que falta de 3 para chegar em 10. 3 mais 7, 10. Então 7 vezes 7 também vai terminar em 9. 49. Certo? 4 vezes 4, 16. O número que somado a 4 dá 10 é 6. 4 mais 6, 10. Então, se 4 vezes 4 termina em 6, 6 vezes 6 também termina em 6. E é justamente isso, 36. Certo? 5 vezes 5, 25. Perceba que não vai ter par, porque o outro número que somado a 5 dá 10 é o próprio 5. E 0 vezes 0 vai terminar em 0, também não tem par, porque 0 já é a terminação do 10 e de todos os múltiplos de 10. Certo? Então percebam, se houver um número qualquer terminado em 1, e esse número tiver raiz quadrada exata, essa raiz quadrada vai terminar em 1 ou em 9. Se o número que tem a raiz quadrada exata terminar em 4, essa raiz quadrada vai terminar em 2 ou 8. Se o número que tem a raiz quadrada, exata terminar em 9, essa raiz quadrada vai terminar em 3 ou 7. E se um número tiver raiz quadrada exata e essa raiz quadrada terminar em 6, esse resultado vai terminar em 4 ou 6. Se o número tiver raiz quadrada exata e terminar em 5, esse número vai terminar em 5, o resultado vai terminar em 5. E se o número tiver raiz quadrada exata, exemplo do 100, a raiz quadrada de 100 é 10, termina em 0, certo? Então vamos lá. Com base nisso, vamos responder algumas questõezinhas, algumas continhas. Vamos lá, vamos tentar lembrar o que a gente viu naquela folha anterior. Raiz quadrada de 625. Bom, todos esses números que eu coloquei aqui têm raiz quadrada exata. Então vamos fazer aqui um macetinho para resolver. Primeiro a gente elimina as dezenas, elas são descartadas, para que a gente possa resolver. 5 não tem raiz quadrada exata, mas o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai terminar em 5, é o próprio 5, porque 5 vezes 5 é 25, certo? Então já achamos as unidades desse número. 6 não tem raiz quadrada exata, mas existe um número que eu multiplico por ele mesmo, que dá uma raiz que chega mais perto do 6 sem ultrapassar. Esse número é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Se eu tivesse colocado 3, 3 vezes 3, 9. Passaria de 6 e não pode. Só pode aproximar. Então temos 2. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada desse número é, portanto, 600. A raiz quadrada de 625 é, portanto, 25. Vamos lá. 6.561. Vamos eliminar as dezenas. E há duas possibilidades de um número multiplicado por ele mesmo terminar em 1. 1
ou 9, porque 1 vezes 1 é 1 e 9 vezes 9 é 81, certo? Então, há duas possibilidades da ordem das unidades para esse número, para a raiz quadrada desse número. Vamos lá. 65 não tem raiz quadrada, mas existe um número que, multiplicado por ele mesmo, vai chegar próximo sem ultrapassar 65. Esse número é 8, porque 8 vezes 8, 64. Se fosse 9, daria 81. Ultrapassaria e não pode. Então, esse número é 8. A resposta é, então, 81 ou 89. Mas qual dos dois números é a resposta certa? Como saber? Bom, da seguinte forma, e essa forma fui eu que inventei, essa forma de descobrir qual dos dois é o número certo. Vamos lá. Primeiro, o número que eu usei para chegar perto do 64 foi o 8. 8 vezes 8, 64. Certo? 8 vezes 8, o quadrado de 8, 8 vezes 8, 64. Aí você pega o 8 e multiplica pelo seu sucessor. O sucessor de 8 é 9. O resultado é 72, certo? Então, você tem 64 e 72. 64 e 72. Percebam uma coisa agora. Peguem esse número, o 6.561, e vamos dividi-lo ao meio com uma vírgula. Temos, então, 65,71. Eu pergunto agora, 65,61 está mais próximo de 72 ou de 64? Bom, 65,61 está bem próximo de 64 e bem distante de 72. Então, está mais próximo do menor. Então, a resposta é o menor dos dois. Vamos fazer mais para ficar mais claro? Vamos lá. 1.296. Vamos cortar as dezenas. 6 não tem raiz quadrada exata, mas existem dois números que eu multiplico por ele mesmo, eles por eles mesmos, que vai terminar em 6. Há duas possibilidades. 4, pois 4 vezes 4, 16. E 6, pois 6 vezes 6, 36. 12 não tem raiz quadrada exata, mas há um número que, multiplicado por ele mesmo, chega próximo de 12 sem ultrapassar. Esse número é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. Há então duas possibilidades, 34 ou 36, mas qual das duas é a resposta? Da mesma forma que fizemos acima. O número que eu usei para chegar próximo do 12 foi o 3. 3 vezes 3, 9. Certo? O sucessor de 3 é 4. 3 vezes 4, 12. Vamos dividir esse número ao meio por vírgula, 12,96. Está mais próximo de 12 ou de 9? Lógico, de 12. Está mais próximo do maior dos dois. Então, a resposta é a maior das duas opções, 36. 96, aliás, 9.604. Vamos cortar as dezenas. 4. 4 tem raiz quadrada exata, mas existem duas possibilidades de resposta, porque o número pode terminar em 2, pois 2 vezes 2, 4, ou pode terminar em 8, pois 8 vezes 8, 64, certo? 96 não tem raiz quadrada exata. E, como não tem raiz quadrada exata, nós vamos encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, ou seja, o número cujo quadrado é próximo de 96 sem ultrapassar. Esse número é 9, pois 9 vezes 9 é 81. Se fosse 10, 10 vezes 10, 100 ultrapassaria, não pode. Temos então duas opções, 92 e 98. Vamos agora então descobrir qual das duas é a resposta. Bem, o número que eu usei para chegar próximo do 96 foi 9, e 9 vezes 9 deu 81. É 81. 9 vezes o seu sucessor agora, para estabelecermos um número para compararmos com esse número aqui dividido ao meio, certo? Vamos lá. 9 vezes 10, que é o sucessor, 100. Vamos dividir esse número aqui ao meio, 96,4. 96,4 está mais próximo de 81 ou de 100? Ora, está mais próximo de 100, certo? 100 é o maior dos dois, então a resposta é 98, a maior das duas opções. Vamos a esse aqui, que é o mais fácil do grupo. Vamos cortar as dezenas. 0 não tem pares, então um número terminado em 0 que tem a raiz quadrada, o resultado também termina em 0, e só 0. E a raiz quadrada de 100 já é exata, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100.
Vamos à última. Vamos cortar aqui as dezenas. 5.929. Qual é a raiz quadrada de 5.929? Bem, vamos lá. 9 tem raiz exata, mas há duas possibilidades. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9 e 7 vezes 7 dá 49, certo? 59 não tem raiz exata, mas há um número que multiplicado por ele mesmo, ou um número cujo quadrado chega próximo de 59 sem ultrapassar, certo? Esse número é 7, pois 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8 daria 64, ultrapassaria, e como eu já disse, isso não pode. Então temos 73 ou 77. Qual dos dois é a resposta? Novamente, o número que usamos para chegar perto do 59 foi o 7. 7 vezes 7, 49. Certo? E vamos multiplicar agora o 7 pelo seu sucessor. O sucessor de 7 é 8. 7 vezes 8, 56. Vamos dividir esse 5.929 ao meio. 59,29. Está mais próximo de 49 ou de 56? Logicamente, de 56. 56 é maior que 49, então a resposta é 77, maior das duas opções. Se gostaram, então compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem no joinha e ativem as notificações para receber mais dicas. Valeu, gente!